Olá pessoal, hoje é um dia muito especial aqui no canal, pois é o dia de concluirmos a série Luke Star de Isaac Asimov. E eu fico muito feliz em dizer que é um livro que foge à apresentação dos outros 5, acho que para fechar com chave de ouro, porque assim, ao final da viagem, rodeando aí o sistema solar conhecido da década de 50/60, finalmente os causadores de toda a algazarra dos livros passados, eles vão se apresentar. Pois é, aqui os Sirianos, eles realmente vão aparecer, e eles estão no último planeta conhecido até então, que é Saturno. Eles montaram uma base em Titã, uma base muito moderna. Seus robôs, eles estão fortemente, firmemente presentes, e a história vai começar com a perseguição. Uma pessoa, um siriano, está de posse de uma cápsula com várias informações da Terra. E essa pessoa, ela está indo em direção a Saturno, e o livro começa exatamente aqui, com o Luke Star e o Bigman perseguindo esse espião siriano. Aqui nós vamos ter a participação de mais um conselheiro da ciência, o nome dele é Wes. Ele vai ter funções específicas, vai se desentender várias vezes com o Bigman, o que deixa o livro engraçadíssimo, e também no desfecho da história ele vai ser bem importante. Mas a ciência e a tecnologia que elas vão prevalecer. Porque, por exemplo, essa perseguição ao siriano que o David Luke Star está fazendo, acompanhado desses dois companheiros. Chega um momento que, quando o siriano ele está se aproximando de Titã através dos anéis, a sua nave se choca com algum pedaço dos anéis, são anéis de gelo e rocha, e a sua nave explode, mas não antes que ele solte a cápsula e envie uma mensagem via rádio que também é captada pela nave de Luke. E a única coisa que ele não tem tempo de fazer é dar as coordenadas de onde ele soltou a cápsula. E aí, quando eles se aproximam do local do acidente do siriano, que teve sua nave destruída e, consequentemente, uma morte rápida e indolor, eles veem nos seus radares que ao entorno está cheio de naves. Tão cheio que eles não têm dúvidas que realmente o sistema saturniano está dominado pelos sirianos. Então eles recebem uma mensagem via rádio exigindo a saída do sistema de Saturno, sob ameaça de ataque através de um arpão magnético, o que danificaria instantaneamente a nave Shooting Star. E aí eles saem, eles se escondem, tentando se livrar dos detectores de massa. Eles vão se esconder atrás de um cometa chamado Hidalgo, um cometa, um asteroide, que ele é bem famoso na astronomia. Eu nunca tinha escutado falar de Hidalgo, mas eles de fato tentam essa manobra para os sirianos pensarem que eles saíram, mas de fato eles não saíram. E até porque, pouco tempo depois, mesmo eles estando escondidos à sombra desse asteroide, eles são novamente alcançados pelos sirianos. Depois nós vamos descobrir qual é essa tecnologia que eles usam. Então, para fugir, eles entram na fenda Cassini, que é uma fenda entre os anéis. Aqui eles vão explicar direitinho como é que essa fenda se forma. Tem a ver com forças gravitacionais, que a fenda mais interna ela é puxada por Saturno, a fenda mais externa ela é puxada um pouco pela gravidade do Sol, um pouco pela lua Titã, que é uma das maiores luas de Saturno e do sistema solar como um todo. Depois de não conseguirem sucesso nessa fuga, eles se veem perseguidos e eles vão para Mimas, outro asteroide de Saturno que é basicamente gelo. E eles, ao chegarem em Mimas, tentam uma manobra e a nave meio que se enterra dentro de Mimas, cavando um túnel. E ali eles têm a triste ilusão de que estão protegidos. Mas Luke vai colocar em prática o seu plano. Ele deixa o conselheiro Wes numa cápsula de sobrevivência, um módulo de sobrevivência que foi desacoplado da Shooting Star. E ele e Bigman saem, retiram a Shooting Star desse túnel e eles voltam para o espaço. Pouco tempo depois, eles são detectados novamente pelos sirianos. E aí o que é que acontece? Eles se entregam. Era o plano de Luke o tempo todo se entregar aos sirianos. Porque assim, desde o começo da série, lá nos Piratas do Asteroide, que é o segundo livro,
Essa questão dos sirianos, ela é muito forte, chega a ser irritante. Porque você se pergunta, será que isso é real mesmo? Porque os sirianos não aparecem. Será que eles não estão só colocando a culpa em alguém para possíveis incompetências das suas obrigações como protetores da galáxia? Mas aqui, quando o Luke vê a oportunidade de ficar cara a cara com o siriano, ele não perde a oportunidade. E aí ele se deixa capturar por uma nave siriana. Quando acontece o acoplamento no espaço, quem entra na nave é alguém que não está usando trajes espaciais, ou seja, um robô humanoide que vem buscá-los, que ele é quem manobra a nave até Titã, e quando eles chegam em Titã, eles são recebidos por um siriano. O que eu achei mais incrível de tudo é a descrição desses sirianos, porque eles são esverdeados, não verdinho como os alienígenas padrões, mas devido à diferença de luminosidade, de radiação da estrela Sirius em relação ao nosso Sol, a pele deles tem um tom assim como se eles fossem ictéricos. Assim, eles têm a nossa aparência, mas a pele esverdeada, como se fosse excesso de bilirrubina no sangue. Enfim, tudo isso por conta da radiação do Sol de Sirius, o Sol Sirius, diferente do nosso Sol que é amarelo. Lá em Sirius o Sol é azulado. Então por isso eles tinham essa característica. E também eles eram flácidos. A explicação é como se o exercício não fizesse parte da rotina deles. Apenas o desenvolvimento da mente. Com o corpo eles não se importam muito. Então eles tendem a ser sim mais avantajados, mais gordos e mais esverdeados. Essa é a característica dos sirianos. E uma coisa bem impressionante que eu não pude deixar de notar a alfinetada do Asimov é que os sirianos se consideravam uma raça superior. Então, com esse argumento raça superior, eles vão demonstrar ao Luke e o Bigman o que é que isso significa para eles. Porque Luke, ele é forte, ele é alto, ele tem uma postura de alguém importante. Então, ele é convidado a fazer parte da comunidade siriana, enfim, alguma coisa assim. Ele é convidado a trair a Terra, a deixar a Terra, a se tornar um siriano e trabalhar em seus projetos. Os sirianos eram avançadíssimos tecnologicamente. Eles tinham desenvolvido a robótica, eles estavam de posse de milhares de robôs que poderiam trabalhar 24 horas, que não teriam necessidade de descanso, que a manutenção era fácil e também outras tecnologias que, de certa forma, estavam à frente da Terra. Por exemplo, lembra do cometa, do asteroide Hidalgo? Que mesmo ele se escondendo atrás desse asteroide, eles ainda conseguiram ser detectados, porque os sirianos eles já tinham desenvolvido um laser, era como se fosse um scanner a raio-x. Então, quando esse scanner, com essa tecnologia de raio-x, ele passa pelo cometa Hidalgo, ali é mostrada uma quantidade superior de metal que, em teoria, não era para o cometa ter. Então, eles sabem que ali, camuflado, existe alguma coisa. Foi por isso que Luke não conseguiu escapar da perseguição, mesmo se escondendo atrás do cometa Hidalgo. E a mesma coisa quando eles se esconderam em Mimas. Luke achava também que tinha despistado eles, mas assim que eles saem de Mimas, eles rapidamente são detectados, justamente por conta dessa tecnologia desenvolvida pelos sirianos. E já que Luke é tudo isso que representa ser um bom siriano, eles olham para o pobre do Bigman, baixinho, marciano, aparência assim peculiar, não diria que o Bigman seria feio. Pelo que eu vi na capa do livro Robô de Júpiter, Bigman se assemelha a um bonequinho daqueles que a gente brinca quando é criança. Mas Bigman não servia para os padrões sirianos. Ele era muito espalhafatoso, ele gritava muito, ele era explosivo, era impulsivo. E aí eles mandam prender Bigman. Quem leva ele preso são os robôs. E aí Bigman consegue burlar o sistema dos robôs. É um cérebro positrônico e eles, todos eles, sem exceção de nenhum, seguem as 3 leis da robótica tão faladas aqui. Que a primeira delas é que um robô deve obedecer um ser humano,
Eu sempre confundo a primeira com a segunda. E a segunda ou a primeira, eu não sei. Um robô sempre deve obedecer e um robô nunca deve ferir um ser humano. E a terceira lei é que um robô deve proteger a sua própria existência, desde que essa terceira lei ela não entre em choque com as duas primeiras. E aí, de posse dessas informações, Bigman se safa dessa prisão com os robôs, ameaçando tirar a própria vida, porque ele diz: se você se aproximar de mim, eu vou atirar na minha própria cabeça. Bigman tinha uma pistola escondida em suas botas. Eram botas que ele usava lá nos campos agrícolas de Marte. Lá no primeiro livro a gente fica sabendo disso. Eram botas bem engraçadas. A dele era vermelha, espalhafatosíssima. Mas, enfim, ninguém pensou que ele poderia esconder uma arma ali dentro. E lá estava uma pistola que ele ameaça contra a própria vida. Então, o robô, a programação dele, ela fica meio que confusa. Porque se o amo, como eles chamavam os seres humanos, está dizendo que se eu me aproximar, ele vai atirar na cabeça dele, então logo eu serei responsável pela morte do meu amo e eu estarei prejudicando, ferindo um ser humano. Então ele fica meio que travado. Quando eles tinham esses conflitos com as leis, o cérebro dos robôs tendiam a entrar nesse colapso e eles ficavam travados sem saber o que fazer. E nisso aí, Bigman consegue arrumar uma grande confusão, o que vai irritar profundamente o siriano que mandou prendê-lo. E isso vai deixar esse siriano tão irritado, eles chegam a lutar também. Bigman adora uma confusão, adora uma luta. E Bigman meio que humilha esse siriano nessa luta. E isso vai deixá-lo tão enlouquecido de ódio que ele manda executar Bigman. E a única chance que Bigman vai ter de se livrar da morte é se Luke concordar em assumir frente a uma conferência no asteroide Vesta, no planetoide, um planetoidezinho chamado Vesta. Eu vou deixar a foto dele aqui, que são os asteroides maiores que tem por aí. A gente viu vários deles no Vigilante das Estrelas, né? O Piratas do Asteroide. A gente viu também Pallas, Juno, o próprio asteroide Ceres, de onde saíram várias manobras, de onde os terrestres também tinham uma base montada. E aí em Vesta vai ter essa conferência interplanetária. Porque qual é o problema de tudo isso aqui que eu contei para vocês até agora? Saturno, ele está no nosso sistema solar. O mesmo Sol em que a Terra orbita também é o Sol que Saturno orbita. Então, em teoria, Saturno deveria pertencer à Terra, que é o único planeta habitado. E qual é a grande questão aqui do livro? Os sirianos, que vêm lá do sistema solar de Sirius, são terrestres de natureza, mas já colonizaram outros sistemas. Eles voltam e colonizam Saturno. Saturno não, Titã. Não tem como colonizar Saturno porque é um planeta gasoso. Pressões absurdas, impossível de se estabelecer alguma coisa num planeta assim. Então eles colonizam Titã. E o argumento principal deles é um planeta desabitado. Então eu tenho direito de colonizá-lo. E sendo assim, logo me pertence. Quando o terrestre David Luckstar se aproximou de Saturno, que ele foi avisado que ele seria arpoado no caso de aproximação e ele não nos obedeceu, então ele invadiu o nosso território, o que se caracteriza também como motivo para uma guerra. E aí eles queriam que Luke assumisse isso na Conferência de Vesta, essa invasão, o que prejudicaria profundamente a Terra, porque os sirianos, desde o início da série, mais uma vez vou dizer a vocês, espionam, arrumam todo tipo de problema, fazem acordos com piratas, tudo isso para tentar interferir nos assuntos terrestres, mas isso eles não querem que levem à tona. Apenas que eles foram invadidos por terrestres no sistema de Saturno. E aí, Luke concorda com isso. E quando ele concorda, ele diz aos sirianos que ficou um terceiro terrestre lá em Mimas. E aí é aquela coisa, como é possível? A informação que nós tínhamos eram de apenas 2 tripulantes na sua nave. Aí ele diz, nós deixamos um companheiro em Mimas e voltamos ao espaço e infelizmente fomos capturados. Então qual é o plano agora dos sirianos? Voltar a Mimas,
capturar esse terrestre, jurando que de posse dele é mais um argumento para acusar a Terra de invasão. E aí assim eles fazem. Quando eles capturam esse terrestre, o Wes, que ficou em Mimas, e seguem para Vesta, já dão a causa por vencida, sabendo que nessa conferência intergaláctica eles vão ganhar a causa e vão ganhar o direito de colonizar Saturno, o sistema saturniano. E aí a conferência começa. Membros do Conselho da Ciência estão presentes, pessoas de outros planetas que viviam em luas e asteroides por aí também estão presentes. O pessoal de Marte, das plantações, os dos asteroides errantes, os de Vênus, os de Mercúrio, enfim, tá todo mundo lá para opinarem nessa causa, se os sirianos tinham ou não direito a colonizar o sistema saturniano. E o siriano esverdeado começa todo imponente, todo cheio de razão, todo cheio de si, falando do direito que eles têm de colonizar Saturno por ser desabitado, porque foi estabelecido desde que eles saíram da Terra que qualquer planeta, assim, era de quem chegasse primeiro. E aí ele diz que tem provas que a Terra desrespeitou essa lei, essa regra, não só mandando espiões, mas também fazendo com que eles desobedecessem suas ordens, isso aí. Enfim, ele tá lá todo cheio de razão. Até que ele diz, agora eu vou chamar o conselheiro David Luckstar e ele vai confirmar tudo que eu tô dizendo. Dando a causa como vencida, claro, né? E aí o David Luckstar vem para depor e ele começa apenas a responder perguntas, o que vai apagando aos poucos uma vitória eminente dos sirianos. Então, quando o presidente da conferência pergunta para ele, o que é que você estava fazendo em Saturno? E ele diz, meu interesse era ir até Mimas. E ele pergunta, para quê? Eu queria colonizá-la. Como assim colonizar Mimas? É um asteroide desabitado. Então, pelas mesmas leis e princípios e regras que o nosso amigo siriano diz que tem o direito de colonizar Titã, eu também tenho o direito de colonizar Mimas. E todo mundo ficou naquela, meu Deus, é verdade, a lei se aplica, mas de fato a lei ela estava sendo mudada, porque a lei ela não se referia a planetas desabitados, ela se referia a sistemas solares desabitados. Porque veja bem, Saturno pertencia ao mesmo sistema solar da Terra. Logo, a Terra era o único planeta habitado, Saturno pertencia à Terra, em teoria. Agora, no caso de Sírius, do sistema solar de Sírius, aí beleza. Eles tinham todo o direito de ir a Sírius porque lá era um sistema desabitado. E aí o siriano começa a perceber a roubada que se meteu. E aí o presidente da conferência continua as perguntas. Mas e aí, como é que se deu essa sua colonização? Aí ele disse, nós deixamos um companheiro em Mimas, que por sinal foi sequestrado pelo então siriano. Aí, gente, eles cavaram a própria cova sem perceber. A partir do momento que Luke os induziu a ir até Mimas e pegar esse terceiro terrestre, no caso o conselheiro Wes, e levar até Vesta como prova dessa invasão, eles deram um tiro no próprio pé. Porque ter capturado, ter pego o Wes em Mimas e levado até Vesta se caracterizou como sequestro. Então, quem ficou como os invasores foram os sirianos. Luke disse que queria colonizar Mimas, não era uma viagem exploratória, era de colonização. E é tanto que deixou um terrestre lá. E a partir desse momento que esse terrestre é sequestrado, a confusão tá feita, gente do céu. Toda a Federação Intergaláctica, todos os planetas, com exceção de 3 que eram mais dependentes do sistema solar de Sírius, votaram a favor da Terra. Então ficou mais ou menos uns 54 votos contra 3. E aí, sabendo que toda a galáxia estava unida a favor da Terra e que num possível ataque, numa possível manobra de guerra, numa possível declaração de guerra, Sirius não teria chance. Mesmo que fosse uma força altamente poderosa, mas eram vários e vários mundos contra eles. Então, sua única solução, sua única saída foi
deixar o nosso sistema solar, deixar Saturno, não importa o que já tivessem feito em Saturno. Vocês precisam sair daqui, aqui não pertence a vocês. E é assim que a Terra vence e coloca um fim nessa ameaça siriana. Percebam aqui também que Asimov ele faz referência não só à Guerra Fria, mas também à Segunda Guerra Mundial. Então, são questões históricas que ele começa a camuflar aqui, a parafrasear nesses livros dele, com a intenção de nos fazer pensar um pouco, gente, sobre as decisões dos nossos governantes e de uma maneira mais suave nos apresentar esses problemas, esses conflitos. E o que resta a cada um de nós é que, mesmo que individualmente nós não possamos resolver os problemas sérios e graves que existem no mundo, nós possamos fazer a nossa parte. Então, gente, chegamos ao final do Sistema Solar de Luke-Star, Sistema Solar conhecido aqui da época dessa série maravilhosa. Eu já estou com muita saudade e espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham vontade de ler a série Luke-Star ou compartilhem aqui com a gente todas as ideias e resumos que a gente trouxe dessa série. Agora que acabou, eu vou trazer no próximo vídeo um apanhadão geral de cada uma delas e estou muito feliz de que conseguimos cumprir a meta de ler toda a série Luke-Star ainda em 2023. Então é isso, meus amores. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquela força pra gente, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, que isso vai ajudar bastante. A todos vocês um grande beijo, até os próximos vídeos, até a próxima semana.